Fala pessoa maravilhosa desse canal maravilhoso, aqui quem fala é a Yumi, a anfitriã do Sistema Orquestra. Aqui nós falamos de transtorno dissociativo de identidade na visão do paciente, na visão acadêmica, há quase 10 anos. Há quase 10 anos nós fazemos divulgação científica sobre TDI. Então nós, como divulgadores científicos, pegamos essa ciência e trazemos para cá de forma que seja acessível para a população. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, dê like no vídeo, se inscreve no canal. Deixa o seu comentário aqui embaixo e checa as fontes. É sempre importante checar as fontes. Não fica só ouvindo o que nós falamos aqui. As fontes estão aqui para vocês se aprofundarem mais no assunto. Eu só dou um resumo do que as fontes estão falando aqui embaixo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte do paciente do que da parte acadêmica. Hoje a gente vai falar de responsabilidade sistêmica. Essa ideia de que se um alter comete um delito, um crime, um erro, quem vai lidar é só ele e o resto do sistema não, então todo mundo consegue ser inocentado, começou com Billy Milligan, com toda a questão da cadeia e dele ter sido inocentado. Essa história começou com Milligan. Se você clicar aqui no card, você vai ser levado para o vídeo onde a gente fala do Billy Milligan. Então, talvez faça mais sentido o que eu vou falar agora se você assistir esse vídeo depois. Mas mesmo de formas tortas, o Billy, ele não foi inocentado. Ele foi absolvido por insanidade, mas ele não foi solto. O Billy Milligan ficou 10 anos em uma instituição psiquiátrica. Mesmo que isso tenha acontecido de uma forma meio torta, ele foi condenado a fazer tratamento em uma clínica psiquiátrica. Ele não ficou solto por aí. Tá, ele ficou solto por aí, mas a sentença dele foi aquela. A questão com o Billy Milligan é que ganharam muito dinheiro com o caso dele. O fato de vocês serem indivíduos diferentes, etc e tal, cada um com sua personalidade, sua identidade, seu jeito, suas memórias, sua narrativa, sua consciência, ainda assim, vocês são responsáveis por cuidar do mesmo todo. Logo, isso não significa que cada alter é responsável apenas pelas suas ações. Apenas não, isso não acontece, tá? Não vem com essa história. Vamos lá, é muito simples a equação. Todo mundo compartilha o mesmo corpo. Todo mundo está presente no mesmo CPF. Inclusive, se cancelar o CPF para um, cancela para todo mundo e aí vocês vão jogar no Vasco. Todo mundo está no mesmo corpo, todo mundo tem que cuidar desse corpo, todo mundo precisa zelar por esse corpo. O corpo é de todo mundo e a responsabilidade também é de todo mundo. Parece meio óbvio, né? Mas tem gente que não entendeu ainda. Independente do alter, se o corpo machucar alguém, se aquele sistema machucar alguém, cometer um erro, cometer uma infração, cometer um crime, todos devem pagar igualmente. O sistema deve ser responsabilizado por isso. Mesmo que todo mundo saiba quem foi, mesmo que não tenha sido todo mundo, mesmo que vocês não concordem com essa atitude, a responsabilidade é de todos vocês. Mesmo que você não lembre, essa responsabilidade precisa e ela vai cair no sistema inteiro, incluindo em você, que não lembra. Na vivência sistêmica, é muito injusto e eu entendo que é muito ruim você ter que lidar com as ações de outro alter que você não concordou, que você não queria, que você não lembrava, que você não estava presente para poder interferir. Só que também não é responsabilidade das pessoas ao seu redor lidar com um sistema e com as ações de um sistema que não é dela. E, logicamente, não é justo que as pessoas ao nosso redor sejam lesadas por causa da irresponsabilidade do nosso próprio sistema. É por isso que é muito importante a gente colocar regras no sistema e deixar muito claras as consequências para as quebras dessas regras, principalmente se você decide viver multiplicidade funcional. Se você não sabe o que é multiplicidade funcional, aqui no card também vai ter um vídeo que vai levar você para lá, que vai falar de multiplicidade funcional, de integração e de fusão final. Porque nem tudo é juntar todo mundo, né? Por isso que é muito importante vocês se alinharem. Vocês se alinhando, vocês conseguem se planejar, vocês conseguem se prevenir, vocês conseguem se proteger, vocês conseguem se preparar para as coisas. Então, quando a gente está falando sobre multiplicidade funcional, quando a gente está falando sobre integração, quando a gente está falando sobre responsabilidade sistêmica, é tudo, uma coisa vai ajudando a outra, sabe? Então é muito importante vocês se alinharem com o seu sistema. Primeiro, para vocês entenderem os riscos que vocês correm durante o dia, que vocês podem correr durante o dia. Depois, para vocês estabelecerem essas regras a partir desses riscos. E a partir dessas regras, vocês conseguem se prevenir de ter problemas desse tipo. Até porque esse mecanismo de ficar fazendo as coisas um escondido do outro, ou um sem o outro saber, sem a comunicação, sem um aviso, sem nada, uma hora vai aparecer. E quando aparecer, é porque já está dando um problema. Essa experiência de descobrir as coisas porque elas aconteceram
sem o seu conhecimento, é uma experiência muito comum entre sistemas. É inclusive um dos principais sinais de TDI, tá? Isso deixa sua vida completamente disfuncional. Isso tira de você a capacidade de estar no controle da situação, a capacidade de conseguir planejar a situação, a capacidade de conseguir prever a situação. Isso vale para tudo, inclusive para o corpo. Por exemplo, se um Alter resolve fazer sexo sem proteção, o sistema todo tem que lidar com todos os riscos e todas as consequências que sexo sem proteção traz, seja um bebê ou seja uma IST. Infelizmente, não dá para um Alter só ficar doente, não dá para um Alter só engravidar. E essa responsabilidade geralmente fica também muito mais nas mãos dos anfitriões, dos guardiões, dos protetores e outros cargos que dentro do sistema vão ser considerados cargos de autoridade ou de responsabilidade. E é justamente por ter essas funções que esses Alters costumam ter que se responsabilizar pelas coisas, mesmo que não tenham sido eles. Principalmente para perseguidores. Eu sei que a galera nova não faz ideia do que eu tô falando, mas eu vou deixar aqui embaixo o dicionário no Sistemando para vocês terem pelo menos uma colinha do que eu tô falando, porque eu preciso refazer o vídeo de funções. Desculpa, clã. Isso é uma observação que Sociedade fez. Sistemas tendem a tratar os persecutors ou os perseguidores como se estivessem a parte do sistema, como se não fossem parte dele. Perseguidores costumam fazer isso também. Aqui a gente teve um perseguidor que ele sempre se colocava de fora de orquestra, como se ele não fosse de orquestra, como se ele, existisse orquestra e ele. Então isso é uma coisa muito comum tanto do sistema pro perseguidor, até porque o perseguidor geralmente ele tá contra o sistema, ele não tá sendo um aliado do sistema. E ainda assim, perseguidores costumam ter mais um comportamento autolesivo, mais para dentro do sistema, mais pro corpo. Eu tô falando realmente de coisas que podem acontecer fora do sistema, como você ser rude, como você cometer um delito, como você cometer uma gafe, como você... Coisas que podem acontecer e você tenta tirar o seu corpinho fora, tá ligado? Não dá. Isso não vai te invalidar como sistema, porque eu acho que todo o sistema passa por essa fase. Eu entendo que pra você, novo anfitrião, pessoa que tá se descobrindo múltipla, eu entendo que é assustador. Você tá tendo que dividir o seu corpo, o seu espaço, a sua vida, quem você é, com uma galera. E provavelmente essa galera fala o tempo inteiro e pra você é assustador. Eu entendo. Eles também não escolheram nada disso. Eles também foram para aí meio que pra se proteger, te proteger, todo mundo se protege. Assim como você não tem culpa, o seu sistema não tem culpa, ninguém tem culpa, mas as pessoas de fora não têm que lidar com isso. O sistema é vocês, então vocês têm responsabilidade sobre isso, não é a pessoa de fora. Então uma coisa é quando o sistema é autolesivo, isso já é muito grave. Outra coisa é quando o sistema é lesivo com as pessoas ao redor. Isso já é uma questão acima na responsabilidade. E é meio cruel, parece muito cruel falar assim, né? Porque, né? Eu sei, é cansativo. Eu sei a sensação de injustiça, eu entendo como é triste ter que assumir erros que não são seus, escolhas que não são suas, que você não concordou. E talvez seja muito cruel do jeito que eu vou falar agora. Independente de qual seja o seu transtorno, a única pessoa que é responsável por ele é você. No caso do TDI, você e o seu sistema. As outras pessoas não têm nada a ver com isso. Não é um problema delas. Então sim, você vai ter que consertar as coisas, você vai ter que trabalhar para consertar as coisas. Alguém vai ter que se apresentar e assumir a culpa toda. E o sistema vai ter que acatar isso. É o mínimo. A divisão é a coisa toda do não vou assumir, não vou resolver isso porque não fui eu, só vai deixar tudo no seu sistema mais difícil. Toda a questão do controle do seu sistema mais difícil. Porque você vai estar criando cada vez mais barreiras entre você e os seus Alters, e essas barreiras vão afetar na dinâmica de vocês. Uma dinâmica que podia sim funcionar vai ser afetada porque você fica criando mais barreiras entre as pessoas que deveriam trabalhar com você e você com elas. Vocês moram na mesma cabeça, vocês estão juntos pra sempre. Eu não entendo porque que para as pessoas não múltiplas e algumas pessoas múltiplas não faz sentido você ser funcional o suficiente para se dar bem com as pessoas que moram dentro da sua cabeça. Então não, a desculpa do não fui eu, foi meu outro Alter, não vai funcionar mais. Você pode tentar trocar uma ideia com a pessoa, lógico, você não é obrigado a só acatar tudo, você pode tentar trocar uma ideia com a pessoa, explicar a situação. Mas se ela não quiser te entender, se ela não quiser te ouvir,
é a vida, cara. E ela vai estar totalmente no direito dela, porque a pessoa lesada foi ela, a pessoa que foi prejudicada foi ela, a pessoa que saiu magoada em primeiro lugar foi ela. E só vai caber vocês aceitar, porque consequências, a vida é assim, nem todo mundo é obrigado, ninguém é obrigado. Todo trabalho em equipe precisa de comunicação. Viver é um trabalho em equipe, mesmo que seja para vocês integrarem trabalho em equipe. Vocês só integram porque conseguem fazer trabalho em equipe. Pensem no sistema como um reloginho. Vocês precisam estar alinhados para esse reloginho funcionar. E se vocês não tiverem, ele vai atrasar, ele vai parar, ele não vai funcionar, vai estar a hora errada. Então, entende que é muito mais fácil se vocês tentam ir para o mesmo caminho, ir para a mesma direção? Então, por favor, trabalhem em comunicação e trabalhem em respeito. Parem de dar trabalho para as pessoas ao redor. Eu não tenho nenhuma receita mágica, eu não tenho uma equação, eu não tenho um método certeiro e eficaz para fazer isso acontecer. E a nossa vivência, ela só cabe a gente. A nossa vivência, ela é única. Outros sistemas, por mais parecido que seja, não vai ter a nossa vivência, a nossa dinâmica, o nosso jeito de ser. Só que isso é o que a gente pode compartilhar com vocês. Tipo, ninguém aqui é isento de cometer erros, de cometer cagadinhas, de ser hipócrita, etc. Não é essa a questão. Tô falando que essa é a nossa vivência, a gente compartilha ela com vocês, porque vai que ajuda alguém. Então, tipo, eu entendo o que é não querer ser responsabilizado por algo que você não fez e que é injusto pra caralho, porque você sabe que em outras condições aquilo não estaria acontecendo. Se você não tivesse outras pessoas na cabeça, se você não tivesse que ficar dividindo o corpo, se você não tivesse amnésia. Só que você tem. Então, tipo, já que você tem, por que você não trabalha para deixar isso mais fácil para todo mundo? E também tem um estereótipo em cima de pessoas com TDI que fala que elas não querem lidar com as responsabilidades e também não querem lidar com as consequências das suas próprias ações. Então a gente também não precisa de ninguém reforçando estereótipo. E tem formas de deixar menos cansativo. Você pode trocar uma ideia com o Walter que fez a grandíssima merda e fazer ele assumir a responsabilidade e fazer ele lidar com isso, ele estar na linha de frente para reparar as coisas. Mesmo que todo mundo tenha que assumir, pelo menos ele vai estar consertando o que ele fez. Isso talvez ajude a diminuir essa sensação de injustiça. É difícil, você vai ficar com raiva, você vai ficar chateado, você vai ficar putinho da vida, você vai chorar, mas no final do dia você vai só ter essa galera, porque vocês vão viver juntos pra sempre. Então tenta entender o que aconteceu, porque entendendo o que aconteceu, você não repete. A gente aprende a história pra não repetir. Então tenta trocar uma ideia com o Walter, ver por que ele fez aquilo, o que ele tava sentindo, se foi um flashback, se foi um gatilho, se foi alguma coisa, se de repente a história... Tenta ouvir aquele Walter, tenta conversar com ele, tenta ouvir o lado dele da história. E, por fim, responsabilidade sistêmica não é só quando as coisas dão muito errado. Muita gente fala dessa coisa do se der errado, se der crime, todo mundo vai ter que assumir, mas também é sobre as coisas do dia a dia. É vocês estarem juntos para fazer as coisas do dia a dia, para elas funcionarem. Então, mesmo que o host seja o que vai trabalhar, todo mundo fica de olho para ver se tem coisa para fazer no trabalho, para ver se tá comendo, para ver se tá dormindo. Cuidar uns dos outros é cuidar de vocês mesmos. Responsabilidade sistêmica nada mais é do que se certificar de que as coisas estão fluindo bem para o seu sistema e quando elas não fluírem bem, quando as consequências da sua disfuncionalidade atingirem pessoas aqui fora, ou coisas da vida mesmo, tipo discussão com amigos, faz parte, é o que a gente consegue fazer com o transtorno que a gente tem, sobreviver em sociedade, sabe? É sobre você se tornar responsável pela sua própria vida. É sobre você lidar com as consequências das escolhas que você fez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi um pouco mais curto e eu gostei muito. Eu acho que vocês devem ter notado que eu estou arrumando o cenário. Não sei como é que ele vai ficar, mas vai ficar. Estamos voltando. Espero que vocês estejam gostando da gente voltando. E se você gostou, like, se inscreve no canal. A gente está sempre aqui. Segue a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.